aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. E eu conheço então minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja, na primeira leitura vemos a severa censura, que Deus faz àqueles que Ele mesmo chama ou designa de maus pastores. Diz Ele: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Como sabemos, pastor é uma linguagem bíblica utilizada para se referir àqueles que têm alguma responsabilidade para com um povo, um grupo, uma comunidade, uma família ou mesmo alguém. Agora, o interessante era como se dava o pastoreio no mundo bíblico, mais precisamente no Antigo Testamento. Por quê? Uma curiosidade: a gente geralmente pensa que no mundo bíblico o pastor era o dono das ovelhas. Não. O dono das ovelhas confiava um número de suas ovelhas, ou então, na sua inteireza, o seu rebanho, para o pastor. E o pastor tinha incumbência, isto é, a missão de cuidar daquelas ovelhas com amor, carinho, protegendo-as como se elas fossem suas. É por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai terminando o seu ministério no Evangelho de João, Ele fala assim para o Pai, na oração sacerdotal, em João capítulo 17. Ele diz assim para o Pai: Pai, eu não perdi nenhum daqueles que me deste, a não ser o filho da perdição. Por quê? Porque Jesus sabe que as ovelhas, antes de serem dele, as ovelhas pertencem a quem? Ao Pai. Entende bem? Então, o papel do pastor era cuidar das ovelhas que não eram dele, como se elas fossem suas, e fazendo algumas coisas elementares, cercando-as de amor e de carinho, protegendo-as e, sobretudo, fazendo com que o rebanho se mantesse coeso, isto é, unido,
E por que é que o pastor tinha a missão de fazer com que o rebanho ficasse unido? Porque o rebanho só é forte quando está unido. Quando o rebanho está congregado, quantas e quantas vezes o padre já vos ensinou isso? Satanás perde, né? Porque ele tem muita pouca força contra um rebanho congregado. Lá no santuário de Aparecidinha eu lembrava que se uma abelhinha vem te picar, não é? Você dá um jeito, né? A gente dá um jeito, se esquiva aqui, né? Quem sabe até enfrenta. Mas se é um enxame, o que você faz? Você corre, porque não dá para enfrentar um enxame. Então você veja bem, no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Quando você quer ser um católico, se é que se pode chamar você de católico, se você pensar assim, sem a igreja, somente na tua casa, somente vivendo uma espiritualidade individualista, você tem até ferrãozinho, porque você ainda reza, mas você é uma abelhinha. Agora, quando você está congregado na Assembleia Dominical, quando você está inserido no corpo de Cristo, no rebanho de Jesus, aí, meu amigo, você é enxame. Os demônios podem muita pouca coisa contra você, porque você está com a igreja congregada. E como já cantava o Padre Marcelo, né? Quando a igreja está congregada, ela abala o inferno e dissipa o mal. E é por isso então que na segunda leitura de hoje, o grande apóstolo vai nos dizer sobre o ministério de Jesus. Ele vai dizer assim, daquilo que era dividido, ele fez uma unidade. E é por isso que Jesus é o exímio pastor, isso é, Jesus é o pastor por excelência, porque ele congrega as ovelhas e torna o rebanho coeso para que ele possa enfrentar os lobos vorazes que vez por outra vêm atacar o seu rebanho, a sua igreja. Agora veja bem, o pastor relapso, ao qual o Senhor censura na primeira leitura de Jeremias, não cuidava adequadamente das ovelhas e deixava que elas se perdessem e fossem muitas vezes devoradas pelos lobos. Esses são os maus pastores. É justamente por essa razão que os grupos evangelizadores de uma paróquia recebem o nome de pastorais. Não é? Pastoral da comunicação, não é? A pastoral dos ministros, que mais? Pastoral dos coroinhas, pastoral da catequese. Por que nós católicos damos o nome de pastorais? Ou seja, porque através delas, das pastorais, a gente cuida das ovelhas de Jesus, embora elas não sejam nossas, como se elas fossem nossas. Ou não, se formos relapsos na nossa pastoral. Seja ela pastoral da acolhida, pastoral, como já disse, do ministério extraordinário da distribuição da Eucaristia, aí a gente vê se a gente é pastor ou não, porque pode ser que a gente não cuide como deveria cuidar. Todavia, na igreja, quando falamos de pastor, logo nos vem à mente a ideia ou a imagem da hierarquia da nossa igreja, ou seja, o Papa, os bispos e os padres. Ora, essa ideia, embora não esteja errada, está incompleta e tem de ser aperfeiçoada, porque pastor é todo aquele ou aquela a quem foi confiada uma responsabilidade sobre algo ou sobre alguém. Então vale a pena repetir, ser pastor na concepção teológica, na concepção bíblica, é todo aquele a quem foi confiada uma responsabilidade sobre algo ou sobre alguém. Nesse sentido, Antoine de Saint-Exupéry, quando escreveu a obra Le Petit Prince, o Pequeno Príncipe, ele dizia: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Quem já não ouviu essa frase, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Hoje tem se refletido muito sobre algo que os psicólogos têm chamado de responsabilidade afetiva. A doutora Thaís está aqui, não me deixa mentir, não é? Como tem se falado sobre isso? O que é a responsabilidade afetiva? De acordo com uma doutora em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro, chamada Adriana Nunan, abro aspas, a responsabilidade afetiva é primordial para qualquer relação, seja amorosa, de amizade, familiar ou de trabalho. Ou seja, é importante em qualquer situação. Basicamente, tem a ver com respeito pelo próximo e, sobretudo, com empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro.
A falta de responsabilidade afetiva fica evidente em mentiras e traições, não apenas as sexuais, mas as traições de toda ordem, comportamentos egoístas e também abuso psicológico. Está muito relacionado com expor o outro a um sofrimento desnecessário, que poderia ter sido evitado caso o irresponsável afetivamente tivesse tido um mínimo de cuidado e de respeito. Isso é responsabilidade afetiva. Não tem como nós exercermos o pastoreio de Deus em nossas vidas e na vida das pessoas que o Senhor vai colocando em nosso caminho, se nós não tivermos um mínimo de responsabilidade afetiva. E o que é, pois, então, traição? Quantas pessoas têm chorado por traições, principalmente a mim, padre, não é? Dentro de seu matrimônio, dentro de seu casamento. Trair não é só beijar na boca, é flertar, é olhar com maldade, é apagar mensagens, é mentir. Apagar mensagens que eu digo, escondendo da pessoa com a qual você tem um relacionamento, né? É, em outras palavras, fazer tudo aquilo que não foi combinado. Isso chama-se irresponsabilidade afetiva. Assim, vê-se cada vez mais essa turma que termina relacionamento por mensagem ou que simplesmente some sem sequer dizer adeus. Pasmem os senhores, nessa geração cada vez mais narcisista, esse tipo de comportamento desumano de irresponsabilidade afetiva tem crescido de forma exponencial. E assim, o ser humano é visto como coisa ou meio para se alcançar alguma outra coisa e depois é simplesmente descartado. Como já dizia uma canção, quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. Os senhores e senhoras que estão atuando no mundo corporativo sabem bem o que eu estou dizendo. Nós vemos num mundo cada vez mais narcisista, cada vez mais irresponsável afetivamente, onde as pessoas são vistas como oportunidades para se ascender socialmente, ou dentro daquele trabalho, ou dentro daquela empresa. Está sendo difícil, hein? Cada vez mais difícil de viver extra portão da igreja, ou seja, no mundo, porque no mundo cabeças são sinônimos de degraus. As pessoas pisam sem a menor cerimônia para conseguirem galgar níveis ou cargos que desejam. Mas onde e como a gente desenvolve responsabilidade afetiva? Principalmente aqui no nosso caso, na nossa igreja, em 3 dimensões ou 3 setores. Primeiro, responsabilidade afetiva nas relações de amizade. Vou explicar. A responsabilidade afetiva pode ser aplicada de diversas formas, às vezes complexas. Explico. Demonstrar um tipo de carinho, interesse, presença, ou se tornar até um porto seguro para outra pessoa, sem que se deseje ser de fato, realmente, pode vir a causar no outro dores profundas, configurando assim uma irresponsabilidade afetiva. É preciso estar com o outro, a exemplo de Jesus, por inteiro, nunca pela metade, senão seremos maus pastores que deixam as ovelhas que Cristo coloca em nossas vidas se perderem pelo caminho, serem dispersadas. Na segunda dimensão, nas relações de namoro ou de matrimônio. Então escute bem, você que pensa em se casar. Se você percebe as expectativas da outra pessoa, sabendo que o sentimento e o desejo não são recíprocos, e aqui há que se fazer uma diferenciação que a turma confunde: responsabilidade afetiva com reciprocidade afetiva, não é verdade? São duas coisas totalmente distintas. Veja bem, nem sempre você vai conseguir que no relacionamento de amizade ou de namoro haja reciprocidade afetiva. O que significa isso? A palavra está nos dizendo que o outro sinta exatamente a mesma coisa. Eu não posso obrigar que alguém nutra por mim o mesmo que eu estou nutrindo por aquela pessoa. Mas responsabilidade afetiva é a minha obrigação. Então vamos explicar. Se você percebe as expectativas da outra pessoa, sabendo que o sentimento e o desejo não são recíprocos, é importante comunicar isso de forma empática, para não criar falsas esperanças no outro, apenas para alimentar sua autoestima de alguma forma, ou apenas para não se sentir sozinho
porque quer ter desesperadamente alguém do seu lado. Em outras palavras, não prometer coisas que você sabe que é incapaz de cumprir. Isso é responsabilidade afetiva dentro dos relacionamentos, porque senão nós vamos chagando as pessoas que vão passando por nossa história, por nossa vida. E numa terceira dimensão, amados e amadas, nas pastorais e trabalhos da igreja. O que é responsabilidade afetiva, principalmente para você que está em alguma pastoral da igreja? Explico. Não assumir trabalhos movido apenas por carência afetiva, ou por estrelismo, ou desejo de destaque. E, sobretudo, não assumir um cargo só de nome, mas de fato. Tem gente que quer servir na igreja com muito bom coração, e isso é fantástico. Mas tem gente que quer servir na igreja porque não suporta a própria casa, porque não suporta a própria família e faz da religião um ópio, como dizia Marx, faz da religião um elemento de fuga das suas responsabilidades. Em outras palavras, não basta ter o nome de coordenador, não basta ter o nome de ministro, de acólito, é preciso ser. Eu me torno um irresponsável afetivo quando as pessoas da igreja, incluindo o padre, contam comigo e eu simplesmente não vou, porque eu tenho o meu ofício ou meu cargo somente de nome. Eu sou um irresponsável afetivo quando procedo dessa forma. Por fim, o Evangelho nos diz, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão. E olha que interessante essa palavra, que é difícil traduzir para a nossa língua. A gente sofreu para traduzir, né, Demétrio? É porque, na verdade, no original, as entranhas de Jesus se revolveram. Aí não tem como colocar isso em português, então a gente bota assim. E teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Né? O que significa isso? Só se pode ter responsabilidade afetiva sobre o outro quando se aprendeu a ter compaixão. E o que é ter compaixão? A ser empático. Isto é, ter a capacidade de colocar-se no lugar do outro, na dor do outro, de compreender que aquilo que não dói em você pode doer e muito no outro. Por isso Jesus é o bom pastor, porque sente compaixão, sabe colocar-se em nosso lugar, sabe sofrer a nossa dor e muito mais do que isso, a assume para si. Há um escritor chamado Carl Rogers. Ele conta um fato interessante, é uma fábula, chamada A Boneca de Sal. Eu quero que você preste atenção comigo nesta fábula. A boneca de sal chegou diante do mar, passando pela areia, e ficou encantada com a beleza do mar. Aliás, quem não se encanta com a beleza do mar, né, pode pendurar a chuteira. Ficou encantada com a beleza do mar e ela nunca havia visto o mar. E olhando a boneca de sal para o mar, tremendamente encantada, ela disse, quem é você? E o mar respondeu, eu sou o mar. E ela disse, mas eu ainda não entendo. O que é o mar? E o mar respondeu, o mar sou eu. Mas mesmo assim eu não entendo. Ele disse, então encosta em mim. E a boneca de sal caminhou um pouquinho, e quando ela pisou na água do mar, o que aconteceu com os pés dela? Os pés dela se dissolveram. Ela disse, mas o que você fez comigo? E ele respondeu, pai, eu te dei um pouco de mim e você me deu um pouco de você. Mas para conhecer tudo, é necessário dar tudo. E a boneca de sal, com medo, mas querendo conhecer o mar, foi adentrando cada vez mais, e foi como que se dissolvendo, e quando já estava na metade, quase que totalmente dissolvida, ela disse, mas eu ainda não entendo o que é o mar. Até que veio uma onda, e a onda dissolveu por inteiro, e no último lampejo, antes de diluir-se, no último lampejo de consciência, ela disse, o mar sou eu. Ela havia finalmente compreendido o que era o mar, porque havia mergulhado por inteiro naquele que é o mar. O que significa isso? Empatia é ter a capacidade e desenvolver essa capacidade de enxergar o mundo
pelos olhos do outro, mais do que ver o seu mundo refletido nos olhos do outro. E é uma grande diferença. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora, e quem tem boa visão, né, apesar de estar um pouco escuro hoje, porque o dia hoje está nublado, vocês estão todos aparecendo aqui nos meus olhos. Vocês estão refletidos nos meus olhos. Por que muitos dos nossos relacionamentos não dão certo? Porque nós temos a mania de projetar as nossas idealizações na outra pessoa, esperando que ela corresponda a todas as nossas expectativas. Se não corresponde, o que acontece com a gente? A gente se frustra, não é? O grande salto não é eu ver o meu mundo refletido nos olhos do meu amigo. Não é eu ver o meu mundo refletido nos olhos da minha namorada. Não é eu ver o meu mundo refletido nos olhos do meu padre. Mas eu tentar enxergar o mundo pelos olhos do meu amigo, pelos olhos do meu namorado, pelos olhos do meu padre, pelos olhos do meu pai, pelos olhos da minha mãe. Porque daí eu vou compreender que tem coisas que não doem em mim, mas que doem no outro. Eu fui claro. Então nós precisamos entender isso, né? Para compreender o mar totalmente, é necessário dar-se por inteiro. E Jesus é o grande especialista nisso, porque na cruz ele assume o nosso lugar. Quando Jesus se encarna, o Verbo se encarna, ele não vê o mundo dele refletido nos nossos olhos, mas ele faz o exercício de ver o mundo através dos nossos olhos, para que ele possa nos salvar, para que ele possa nos compreender. E é por isso que Jesus é o exímio pastor por excelência. Conclusão. Nesta quinta-feira eu vim aqui na matriz abençoar o bolo de Nossa Senhora do Carmo, né? Demétrio veio comigo. E depois nós estávamos com alguns problemas na construção da Santa Filomena. Então quinta-feira eu não vou para Santa Filomena, porque geralmente quinta-feira eu dou aula no seminário, só que o seminário está em férias. Então eu falei, vou dar um pulo lá. Vamos lá, Demétrio, vamos lá. Eu fui lá e olhei as coisas novas, né? A gente está terminando o presbitério agora. Tudo bem. E terminou a reunião. E o rapaz, o senhor que estava comigo, padre, o senhor precisa ver as instalações elétricas lá de baixo, porque o corpo de bombeiros vai pedir, né, que se façam algumas alterações. Eu falei, então vamos lá. E eu fui. E desci lá, estava acontecendo um bazar. Não sei se vocês já viram, tem um bazar lá cheio de coisa, né? E aí ele começou a mostrar para mim a fiação, falou, olha, não pode ter emenda, não pode fazer aquela curva que está fazendo ali, então nós vamos ter que colocar um forro que não seja inflamável, igual fez aqui com a São José, né? Quando aconteceu o episódio da Boate Kiss, que tinha que mudar tudo isso aqui, né? Todas as igrejas pagaram a conta, né? E aí, tudo bem, no que eu passei, eu vi que havia uma moça e uma senhora. Só que como o rapaz estava me olhando os fios que teoricamente podiam pegar fogo, então eu passei, fiz assim para a senhora, né? Só que ela não escutou eu dizendo, espera que eu já volto, né? Por quê? Se alguém está visitando a sua casa, você dá um mínimo de atenção, né? Só que naquele momento, né, eu não podia. Muito bem, quando eu terminou de me dizer tudo que tinha para dizer, eu falei, agora me dá licença. Eu voltei para a moça e para a mãe, depois descobri que era a mãe dela, né? E ela falou assim, a minha mãe queria muito ver o senhor, porque ela só assiste, pela idade também que ela está, pela internet. Aí ela falou, vamos lá na Santa Filomena para ver se a gente vê o padre Vaguinho que está lá no YouTube. Ela quer ver pessoalmente, ela não se conforma mais em ver pelo YouTube. Aí a filha disse, mas quem está lá hoje é o padre Carlão, né? Aí ela falou assim, mas vamos tentar. Primeiro, olha como são as coisas de Deus, porque eu nunca vou lá dia de quinta-feira, muito menos naquele horário, e muito menos ia descer. Mas tudo bem, mas você pensa que a história acaba aí? Não acaba. Não acaba. Aí então eu falei, tudo bem, tá. O senhor tira uma foto comigo? Eu falei, tiro, tá bom. Daí ela falou assim, nossa, falar uma coisa para o senhor. Eu vim aqui, vim de longe, eu moro lá no Éden. Eu vim aqui só porque eu queria ver o senhor de perto. Só que eu fiquei desapontada. Eu falei, por quê? Porque, mas agora não. Agora não. Eu falei, por quê? Ela falou, vou explicar. Porque eu vim aqui para ver o senhor passou, malemar me deu atenção, eu falei, ele só é simpático pela internet. Não é tudo isso que parece não. Mas padre, paguei a língua, que o senhor voltou, veio aqui, conversou comigo, tirou foto e ainda me ofereceu um café. Bem, por que eu estou contando esse testemunho? E aí tem mais um detalhe. Ela disse, minha filha é católica, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, mas eu estou encantada pela igreja de escutar as pregações. Olha que interessante. E por que eu estou falando isso para vocês na homilia de hoje? Você já entendeu, mas eu vou explicar.
Eu não tinha percebido que eu tinha despertado naquela mulher uma responsabilidade afetiva pelo trabalho que eu faço de evangelização. Eu não posso simplesmente dizer assim, eu tenho meus compromissos, você tem uma imagem de mim, então se vire que a sua imagem de mim é distorcida. Não, isso não é ter responsabilidade afetiva, isso não é ser pastor. A partir do momento que eu despertei naquela mulher uma expectativa, quer eu queresse ou não, uma responsabilidade afetiva, quer eu tivesse conhecimento ou não, eu preciso ter a delicadeza, não é, de responder o afeto, o carinho que o outro deposita em mim. Eu não posso simplesmente ser um personagem das câmeras, não é? Mas você também não pode ser um personagem para sua esposa, para o seu marido. Você precisa ter a transparência, a hombridade de ser você mesmo. E de colocar tudo, meu filho e minha filha, em cartas limpas, sabe? Sem segredinhos, sem subterfúgios. Porque você tem uma grande responsabilidade de ser pastor dessa mulher e você de ser pastora desse homem, pastor do seu filho, pastor da sua filha, pastor da sua casa, como eu preciso me esforçar por ser um bom pastor desta paróquia. E assim a gente aprende que na vida a gente pode até seduzir bem, viu? Seduzir o chefe, seduzir o homem ou a mulher do qual você está afim, conquistar o número de fãs ou admiradores no YouTube ou na internet, seduzir pessoas. Seduzir pessoas não é muito difícil não, viu gente? Porque os maus pastores são bons sedutores, se não fossem não estariam lotados. Mas conquistar mesmo é só para quem alcançou um coração de pastor. Seduzir não é muito difícil. O difícil mesmo é conquistar. Peçamos hoje ao Senhor este coração, um coração que seja de fato e cada vez mais semelhante ao dele e que conquiste pessoas cada vez mais para ele. Assim seja. Amém.